Gente, nós estamos felizes com o Senhor por esse tempo, um tempo de colheita que Deus tem dado para nossas vidas. Aprendi, né? Sorrir para você. Glória a Deus. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Esse é o nosso primeiro domingo do ano de 2025, gente. Eu vou repetir, isso é histórico. Você está no primeiro domingo da nossa igreja, aqui no culto, presente, agradecendo e louvando ao Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso. Isso é privilégio, isso é privilégio. Preciso até tirar a minha consideração. É privilégio. Glória a Deus. Eu estou muito feliz assim quanto vocês, teens, de estar aqui hoje. Porque muitos não tiveram o privilégio nem de sequer estar vivos no ano de 2025. Muitos nessas festas de final de ano, talvez alguém que você conheça ou você viu como eu, reportagem, que houve atentado terrorista aqui no país, houve 2 já. Outros que nessas festas de final de ano, com drogas e bebidas, se enfiaram, meteram em confusão e tiveram suas vidas ceifadas. Mas você, não porque eu e você somos melhores do que ninguém, não. Mas aprove o Senhor que nós estivéssemos aqui vivos. Isso é motivo de alegria para cada um de nós. Porque se nós acreditamos, e de fato, o domínio da vida, do universo, o controle está nas mãos do nosso Deus, então aprove o Senhor que aqui nós estivéssemos para iniciarmos mais um ano na presença de Deus. Então eu quero que você seja amigo e profético agora de quem está com você do seu lado e fala, mais um ano nós vamos ter pela frente. Diga para essa pessoa. Convide essa pessoa, vamos passar mais um ano na presença do Senhor? Vamos? Talvez a cabeça de quem está do seu lado, ou até a sua cabeça está pensando assim, meu Deus, pastor, mas 365 dias é muito tempo a me pensar, meu amigo, a vida é feita de projeto. A vida é feita de projeto. Ou nós projetamos estar na presença do Senhor, ou vai ficar difícil, porque até projetando já é difícil, né? Então, vamos projetar isso. 2025, na presença do nosso Deus. E Ele estará conosco aqui. Eu só não quero mais estar aqui, se acaso este ano Ele vier buscar a sua igreja. Aí eu não quero estar aqui, eu quero estar com Ele. E eu quero que você esteja lá também comigo, juntos. Amém? Vamos ler um texto bíblico, Tiago capítulo 5. Eu vou ler alguns textos com vocês hoje, e prometo, hoje sim. Coloca para mim o telão já aí, meu tempo, em vermelho para chamar minha atenção. Ano novo, projetos novos, roupagem nova. Bota o sininho, glória a Deus. Aleluia. Tiago capítulo 5. Tiago está entre Nárnia e o livro de... Antes de 1 Pedro, gente, está lá no final. Tiago, capítulo 5, abra sua Bíblia, eu espero, eu gosto de ler com você. Está no telão, mas eu gostaria que você acompanhasse. Isso. Eu não sei ler Libras, pelo amor de Deus, gente. Vocês mandam mensagem para mim e mandam alguém dar um recado. Tiago, capítulo 5. Tá ligado aqui. Tiago, capítulo 5. Vamos ler o versículo 7. Eu quero ler o versículo 7 e versículo 8. Era isso que vocês queriam? Calma, gente. Glória a Deus. Tiago, gente, vocês viram, eu já falo rápido. O pessoal da mídia fica me acelerando. Então eu vou ligar aqui o 220 depois, vocês vão querer me frear. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Eu gostaria que alguém lesse para mim. Pastora, lê para mim, você que é a nossa leitora oficial. Lê para mim, para minha voz um pouquinho. Vamos compartilhando. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha só. Na minha versão, a versão NA, está escrito as primeiras e as últimas chuvas, ou as primícias, como foi lido, e as últimas chuvas. Antes de nós já começarmos a meditar nesse texto, eu gostaria de lembrar vocês
Nós estamos em um ano 2025, iniciando esse ano, e temos um tema que Deus colocou no nosso coração, que é o ano da colheita. Nós falamos isso no culto da virada. Tivemos algumas semanas ao findar do ano que trabalhamos sobre orfandade e paternidade, falamos sobre maturidade, falamos sobre filhos que já foi transformado, o Senhor já encontrou, o trouxe para o corpo de Cristo, e ainda se considerava ou agia como um bastardo ou como um órfão. Mas o Senhor por algumas semanas trabalhou nosso coração. Tivemos palavras duras aqui da parte de Deus para as nossas vidas que nos confrontou. E tivemos alguns resultados, alguns testemunhos de pessoas que testificaram que essas palavras trouxe mudança no seu modo de pensar. Porque falamos sobre sofisma de mente, sobre paradigmas, e foi muito intenso. Visto que o ano virou, essa temática veio para o nosso coração sobre colheita. Então nós vamos começar a partir de hoje falando um pouquinho sobre isso, algumas semanas também, sobre colheita. Porque existe alguns tipos de colheita, existem também, e temos que ter em nossa mente que o tempo de colheita não significará que será um tempo fácil. Pelo contrário, será o tempo de mais trabalho, um tempo de mais dificuldade ainda, porque para colher dá trabalho. Dito isso, nós colocamos aqui no nosso grupo de WhatsApp de membros da igreja, fiz um vídeo e foi postado hoje, e tem um link para que você possa, com um clique o seu dedo no seu WhatsApp, naquele link, você vai abrir uma página que a mídia confeccionou, onde tem todos os ministérios atuando aqui na igreja já hoje. E tem algumas opções de campos que você pode escrever também. Porque às vezes você tem de Deus algum talento e você queira executar. Ou talvez você não saiba o que ter também. Então, eu gostaria que todos vocês, que entendem que é um tempo de colheita, isso significa que a igreja vai ter que, de forma coesa e juntos, trabalharmos mais para o Senhor. Eu gostaria que você, que é membro da igreja e quer servir no corpo de Cristo esse ano de 2025, quer acolher junto conosco. Por quê? O Senhor disse na sua palavra, a seara é grande e poucos são os ceifeiros, os colhedores. Então nós precisamos de pessoas para colher. Se colher significa trabalhar mais, então o pastor, os pastores, os líderes, a igreja do Senhor, a Shekinah, está precisando que todos vocês arregassem as mangas e vamos trabalhar para o Senhor. Vou falar aqui, que todos vocês arregassem as mangas e vamos trabalhar para o Senhor. Pastor, mas eu não tenho talento para cantar. Que bom que você sabe disso. Não vai precisar que a gente vai estar que ouvir você cantando, né? Que bom que você já entende que você não sabe cantar. Mas nem todo mundo precisa saber cantar, né? Que bom que você entende. E aí, mas tem outras coisas para você fazer. Tem recepção, tem tantos ministérios para você atuar aqui. Parado você não vai ficar. E outra coisa, nós estamos nos preparando para exercitar a nossa função de igreja, que não é aqui dentro apenas, é fora daqui, é nas ruas, é nas praças, é nos food truck que tem na cidade. E nós vamos trabalhar esse ano, gente. Então nós vamos precisar de todos vocês. Entra lá, se inscreva, coloque seu nome e com certeza o Senhor Jesus vai nos levar a um outro patamar. Quantos acreditam nisso, diga amém. Amém. Vamos lá. Esse texto que Tiago está escrevendo é um texto escatológico, está bem claro aqui. Ele fala sobre a vinda do Senhor. Mas eu não estou pregando, eu não vou pregar hoje sobre escatologia, eu vou deixar para quarta-feira. Mas estou usando esse texto escatológico porque a menção que Tiago faz entre duas chuvas, ele está apontando para dois tempos. Ele está apontando primeiro a chuva, o tempo de plantar. Quando Tiago fala escatologicamente para essa primeira chuva, ele está apontando para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você sabe disso, que foi nesse tempo, na primeira chuva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a igreja do Senhor foi plantada, foi a partir dali. Lembra que Jesus falou para os discípulos, ficai em Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Se as perseguições não se apertassem a partir de Atos 2, os discípulos talvez continuariam em Jerusalém, mesmo cheio do Espírito Santo. O que significa isso? Significa que se nós, como igreja do Senhor, mesmo recebendo a autoridade do Espírito Santo,
mesmo sendo cheio do Espírito Santo, se o cerco não se fechar, se a porta não se fechar, nós entramos num comodismo e não vamos querer sair de Jerusalém. Acontece que a promessa de ficar em Jerusalém não foi para nós, foi para o discípulo antes da igreja existir. Nós já entramos na história da igreja onde ela já existia. Então, no nosso tempo, nunca foi fique. No nosso tempo sempre foi ide. O Senhor nunca nos chamou para vir e ficar. O Senhor sempre nos chamou para vir e ir. É um caminho de mão dupla. Venha até mim. Quem está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Veio, foi aliviado, agora vai, meu irmão. Para onde eu vou, pastor? Não sei. A palavra do Senhor diz que o vento sopra. Ninguém sabe de onde vem. Olha, isso é profético. Nem sabe para onde vai. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, ouvem a sua voz. E assim são a sua vida. O que isso entendemos com isso? Entendemos que a palavra do Senhor para nós nos resgatou de onde estávamos. Viemos até Cristo. Fomos aliviados dos nossos pecados. Continuamos pecadores, mas agora pecadores perdoados e conscientes de que sem a graça e misericórdia do Senhor jamais alcançaríamos a salvação. Ora, hoje somos salvos não por méritos nossos, não por nossas obras, não por nossas consequências. Somos salvos hoje por obra da graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguém para dar um amém aqui hoje, gente? Depois da salvação ter alcançado a nossa vida, não fomos nós que alcançamos ela. Nós estávamos perdidos, foi a graça que nos alcançou. Depois de nos alcançar, oh glória, depois dessa graça nos alcançar, sinto a presença de Deus aqui nessa palavra. Depois dessa graça nos alcançar, a palavra de Jesus não é vinde. A palavra de Jesus é agora você está cheio do meu Espírito. Agora vai pelas ruas da cidade, anuncia boas novas de salvação. A palavra que te alcançou vai alcançar outras pessoas a partir do momento que a igreja entender que ela faz parte do ID do Senhor Jesus. O ID é isso. É sair da zona de conforto. Nós estamos em um tempo onde uma guerra espiritual está se levantando contra nós. Nós falamos isso porque entendemos que a igreja do Senhor, além de corpo físico, ela é espiritual. Algo que está nos forçando a sair desse conforto dessa casa que nós com muito carinho reformamos, e você sabe que eu expus isso a vocês no culto da virada. Alguém me perguntou, pastor, o seu coração está desesperado? Eu falei, não. Embora não sei para onde vamos, embora não sabemos qual será o lugar, mas uma certeza eu tenho. Mesmo que não tenha um salão com 4 paredes confortável como essa nos esperando, as ruas têm muito espaço esperando uma igreja cheia do poder de Deus. Essa temática de colheita, o Senhor quer falar muito ao nosso coração. Tiago está falando um tema escatológico, mas eu quero usar esses 2 termos que ele utiliza, porque ele vai falar no versículo 8, dizendo: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração. Primeira chuva é quando foi plantada a igreja. Segunda chuva é o harpazo. Ninguém sabe quando será a segunda chuva. É o tempo da colheita. É a colheita da igreja. Cristo plantou a igreja e o próprio Cristo vai colher a igreja também no arrebatamento dela. É a igreja que vai ser arrebatada. Não é eu, não é você. Somos nós, quem faz parte da igreja. Agora, esse olhar escatológico, nós não vamos nos aprofundar nele, porque a mensagem, como disse no início, não é escatológica, e sim sobre colheita. Então eu quero usar esses 2 tempos, tempo de plantação e o tempo de colheita, trazendo para a vida prática da igreja o primeira chuva, que é o primeiro tempo, é o tempo de plantar. Nós falamos aqui no culto da virada que existem a semente da palavra do evangelho que é para a colheita, para a eternidade, não depende de nós plantar. Foi Cristo quem plantou, porque ele é a própria semente, ele é a própria palavra. Isso significa que a colheita parte de nós. Ele não chamou ninguém para plantar a palavra. Ele chamou alguém para colher o que já foi plantado. Porque ele é a própria palavra. Agora existe o plantio nosso, como reino e pessoas.
essas pessoas que eu e você, somos eu e você, que fazemos parte desse reino, nós temos que, por obrigação, desde Gênesis está escrito isso, após o dilúvio, teremos que plantar para podermos colher. Ninguém é obrigado a plantar nada, mas tudo que você plantar, você é obrigado a colher. A plantação, ela faz parte de um processo que te leva a um resultado de colheita. Então, o primeiro tempo é o tempo de plantar e a segunda chuva é o tempo de colher. Dito isso como um preâmbulo, eu quero ir com vocês o primeiro livro de Reis. Eu quero que você abra sua Bíblia agora comigo. Primeiro livro de Reis. Para nós sairmos do olhar escatológico e vamos para o olhar prático da igreja. Primeiro Reis, capítulo 17. Vamos ler o versículo primeiro a seguir. Eu quero ler com vocês. E quanto vocês acham? Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1 a 8, vai dizer que há tempo para todas as coisas. Eu vou recitar o texto aqui para você não ter que abrir Eclesiastes. Ele vai dizer que há tempo de plantar e há tempo de colher. Com base nesse texto que Salomão vem apresentar para nós com toda a sua sabedoria, que o próprio Senhor o deu, se há tempo de plantar, é tempo de colher. A primeira chuva, o primeiro tempo é o tempo de plantar. E a segunda chuva, o segundo tempo é o tempo de colher. Eu gostaria de pensar com vocês agora sobre isso. 2025 é o ano que Deus está colocando em nosso coração, que será o ano da colheita. E se existe dois tempos, e esse tempo, eles, apesar que são concomitantes, eles não são relativamente próximos um ao outro. Qualquer semente plantada, ela tem um tempo hábil para ser germinada, brotar e chegar ao tempo de colher. Qualquer semente. Então pensamos nisso. Entre o primeiro tempo da plantação e o segundo tempo da colheita, existe um tempo no meio desses dois chamado processo. Diga comigo, processo. Esse tempo chamado processo é o tempo que nós estamos hoje. É o tempo que o Senhor nos prepara para a colheita. Por quê? Porque o tempo da colheita é muito mais árduo e muito mais difícil do que o tempo da plantação. Sendo assim, para que nós não venhamos perder nada do que plantou e a nossa colheita seja boa, abundante, Deus preparou esse tempo de processo. Porque se nós não tivermos esse tempo de nos prepararmos para colher, nós não vamos colher tudo o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mesmo nós tendo plantado, não vamos colher. Mas graças a Deus, e eu tenho a certeza desta palavra que eu vou proferir para vocês nesse momento, o tempo de processo que eu e você estamos passando e vamos passar ao decorrer de 2025 nos levará ao tempo de colheita genuína. Você vai colher tudo, não um pouco. Vou repetir. Você vai colher tudo, não é só um pouquinho. Se Deus deu 10 para você, você vai colher 10. Se Deus deu para a sua vida, você vai colher tudo que Deus deu para você plantar. Porque esse processo que você vai passar, o Senhor está te preparando para uma boa colheita. Se tiver difícil, chora, mas não reclama. É Deus te preparando. Se tiver árduo, chore, mas não murmure, porque a murmuração pode te afastar do processo. Mas o choro servirá como adubo, como água que vai ainda mais fortalecer o que você plantou. E a colheita será generosa para a sua vida. Tem alguém que recebe essa palavra nesta noite? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Pastora, lê para nós, versículo 1 a seguir. Leitura, pode ler rápido. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui e vá para o leste, esconda-se juntamente ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar.
Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Somente até aí. Já prosseguimos com o texto. Gente, aqui Elias havia orado para chover e Elias havia orado para secar a terra. E havia uma promessa de um tempo de chuva, mas não sabia quando. Elias estava entre um tempo e outro. Enquanto estava esperando o tempo da colheita, o Senhor disse para o profeta Elias: você precisa se esconder. Olha só que loucura. Desça ao ribeiro, já que a terra vai secar, não vai ter chuva, desça ao ribeiro de Querite, para que você não morra de sede. Primeiro ponto estranho do que Deus manda no processo para Elias. Por quê? Pensa comigo. Ribeiro é um lugar de pouca água, não é um lugar de muita água. Se vai estar seca a terra, logicamente que o ribeiro também se secaria. Por ter pouca água, se secaria rápido. Mas poderia ser, de fato, como este ribeiro, vinha de uma fonte abrupta, que, mesmo com a seca, esse ribeiro poderia ter um pouco mais de vida útil antes de se secar. E se isso, de fato, foi verdade, seria no ribeiro que as pessoas iriam procurar água para beber. E se Elias tinha que, nesse tempo de processo, se esconder, na cabeça de Elias, talvez viesse o pensamento: não é no ribeiro que eu tenho que ir. Porque, de qualquer forma, ou não vai ter água, ou se tiver água, pessoas vão me achar lá. Mas Deus falou para eu ir para o ribeiro. Às vezes, no texto desse processo nosso de esperar o nosso tempo da colheita, nós recebemos a palavra do Senhor: aguarde junto ao ribeiro, porque não vai ter chuva. Você tem que esperar o tempo da chuva chegar e vai demorar. Então, aguarde junto ao ribeiro. E a nossa mente, o nosso autoconhecimento, queremos ensinar Deus sobre o processo de espera. E aonde nós quebramos a cara e queremos falar: Deus, se eu for para o ribeiro, a água vai secar, as pessoas vão me achar, o ribeiro não é o melhor lugar de eu estar. Mas Elias entendeu o recado. E qual era o recado? Deus está dizendo para nós essa noite a mesma coisa que disse para Elias. Em outras palavras, foi isso que Deus disse: ei, eu sou o Senhor do tempo, e se o tempo está em minhas mãos, se é no ribeiro que eu mandei você esperar, espere no ribeiro. Não queira ir para sua mente, para sua cabeça, quando Deus deu uma ordem determinada para você. Segundo ponto: quem ia sustentar Elias no ribeiro? O texto diz, gente, me ajuda aí a pregar. Quem? Corvos. Corvos eram um animal impuro para Elias comer. Mas ele não ia comer corvos, pastor. Claro que não. Mas ia comer a carne e pão que ia trazer na boca, no bico. Os corvos. Mas Elias foi. Agora pensa comigo, Elias junto ao ribeiro. Primeiro dia, chegou lá com sede, água. Seca na terra, água para ele beber. De repente, de manhã, ele olha um corvinho preto. Trouxe para ele: que carne que você gosta, meu irmão? Me ajuda aí. Picanha. Tem carne melhor aí? Costela. Hã? Alcatra. Mignon, maminha. Tá bom, no teu ribeiro vai vir a carne que você gosta. Aí veio lá um ancho, veio um bife, veio um trem bom lá. Era mineiro o Elias. É um trem bom, veio para ele. O corvo veio assim, Manadia. E ele olhou para aquele danadinho daquele corvo e falou: tô fora. Eu comer corvo? Comer carne que corvo está trazendo para mim? Ou não? Ele não estava com fome ainda, era o primeiro dia. O corvo veio e trouxe. Não quero não. Carne de corvo não. De tarde, a fome já deu, né? Porque você fica o dia inteiro de jejum, já dá uma fominha. Tenho hambre. E o corvo veio de novo, Eduardo. E veio trazer a carne boa de novo para ele. Aí ele já olhou diferente, falou:
Rapaz, nada que o fogo não purifique, né? Vou fazer um holocausto aqui, vou queimar essa carne aqui, velho. E Jacó comeu. E ele ficou por alguns dias, diz o texto bíblico. Quando Elias estava se acostumando com o corvo, o Senhor disse para Elias: chegou a hora de você ir embora. Mas Deus está tão bom aqui. Tenho água. Tem corvo trazendo carne para mim. Você vai embora porque o ribeiro vai secar. E o corvo não vai ir mais não. Gente, corvos, animal impuro para que fosse se alimentado. Ali era um ensinamento nesse tempo de processo que Elias estava passando. Primeiro ensinamento que eu entendo, quebrando preconceitos. Deus estava quebrando os preconceitos de Elias, quebrando paradigmas de Elias. Deus estava destravando a mente de Elias. Deus estava destruindo o legalismo que existia intrínseco a Elias, para que quando ele chegasse na hora da colheita, ele pudesse ter uma boa colheita. O processo de Deus, ele serve em nós para nos preparar. Me ajude a pregar. Olha para quem está no celular e fala assim: Deus não está preocupado com a sua colheita. Que é isso, pastor? Fala, pode falar. Deus não está preocupado com a sua colheita, meu irmão. Deus está, agora fala com força para essa pessoa. Deus está sim preocupado com você para que você colha uma boa colheita. Fala para essa pessoa. Não é com a colheita. Deus está preocupado comigo. Deus está preocupado com você. Porque Deus não vai descer do céu, gente, e sair colhendo em nosso lugar. Não. Deus deixou a colheita para mim e para você fazer. Por isso a preocupação de Deus não é com a nossa colheita, é conosco. Se Deus está nos deixando num processo, é porque Ele está nos preparando para uma boa colheita. Em nome de Jesus, levante sua mão direita para o céu e fala: eu vou colher. E eu não abro mão do meu processo, porque eu vou ter uma boa colheita em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse ano de 2025 será um ano da colheita para você. Eu creio, eu vou repetir isso em nome do Senhor. Em nome de Jesus, 2025 será um ano da colheita para a sua vida. O Senhor está te preparando. E escute que eu vou te falar com atenção e com muito amor, eu falo isso. Aperta o cinto porque vai ficar ainda mais difícil. É isso mesmo, misericórdia não, graças a Deus. Você já foi em montanha-russa? Quem já foi em montanha? Quem gosta de montanha-russa aqui? Rapaz, tem uma montanha-russa ali no SeaWorld. Eu esqueço o nome, não sei se é Meiko, que fica de ponta cabeça. Que não é um cinto, o mineiro está de novo. É um trem que desce e aperta bem no diafragma da gente. E depois que trava, meu irmão, esquece. Aí eu, com medo, travei até o último aqui, eu não conseguia nem respirar. Primeira vez que eu fui, e era o irmão Márcio que estava comigo aquele dia. E eu aqui, eu falei, meu Deus do céu, que pressão que é essa? Por que eu fui apertar tanto? E não tinha como destravar. O que isso significa? Quanto maior for a montanha-russa, mais veloz e mais curvas estiverem acentuadas, o sistema de segurança tem que ser mais forte. Então, quando você chega, se você não sabe se ela é perigosa ou não, você sentou no carrinho, Pedrão, na montanha-russa, e vê aquele monte de cinto, vai te apertar? Ah, meu irmão, prepara o coração. É adrenalina pura. Prepara o coração. Eu não estou falando que a vida com Deus é uma montanha-russa, tá, gente? Entendo, não estou pregando heresia aqui para vocês, não. Eu só quero usar esse exemplo para você e te dizer uma coisa. Se o processo estiver duro, é o Deus do tempo falando, aperta o cinto. Vai ter adrenalina nessa caminhada. Vai ter dificuldade, aperta o cinto. Vai ter curvas muito acentuadas, altos e baixos nesse processo. Mas se você superar todo esse processo, uma grande colheita de vitória você terá no final desse processo.
Eu acho que 2 ou 3 pessoas entenderam, eu vou repetir para que todos entendam e glorifica. O processo vai ser árduo, o Senhor está falando, aperta o cinto, vai ter adrenalina, vai ter dificuldade, mas se você conseguir vencer esse processo, uma colheita vitoriosa chegará para a sua vida e você colherá todos os frutos que o Senhor der nas suas mãos. Em nome de Jesus. É sobre isso. Então, Deus preparou Elias ali, quebrando seus preconceitos. Enquanto esperamos o tempo da colheita, meu irmão, o Senhor está nos preparando para esse tempo, para colhermos. Entenda isso. Vamos seguir o texto? Olha só. Versículo 8 a seguir, pastora, lê para nós. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele chamou-a e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela estava já indo buscar a água, Elias a chamou e lhes disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Somente tem. Glória a Deus. Vocês entenderam o texto? Peraí, ele estava no ribeiro, sendo sustentado por corvo e tomando água no ribeiro. Favorável, estava bom. Bom não, bom seria estar na casa dele. Mas no processo, ele já estava habituado no processo. Não é assim que acontecem as coisas. Rapaz, o negócio ficou difícil aqui para mim, viu? Aí eu corro para lá, tal, e dou um jeito de viver ali. Daqui a pouco aquilo que parecia ser ruim agora ficou normal, porque se acostumou. Aí de repente a situação piora um pouquinho mais. Você fala: meu Deus do céu. O pastor está revelando o que está acontecendo com a minha vida. Não estou não. Eu estou pregando a palavra aqui, porque isso é normal acontecer comigo, com você. Isso é normal, faz parte do processo. Quando nós entendemos que isso é um processo, fica mais tranquilo para a gente esperar o tempo de Deus acontecer. A palavra do Senhor para a nossa vida esta noite e nesse ano de 2025 é essa. Espere em Deus. Faça a sua parte. Tenha força para enfrentar o processo que você vai enfrentar. Mas espere em Deus. Aguarde. Aguarde em Deus. O tempo é dele. É Ele que preparou tudo isso. E se é Deus que preparou tudo isso, seja grato a Deus. Principalmente pelo processo. Deus fala agora: sai daí. Porque não tem mais água para você beber e não tem mais corpo para você comer. Comida que Ele vai trazer para você. Onde eu vou agora? Você vai para Sarepta. Opa, voltei para a cidade. Só que você vai ser... Quem vai te dar comida vai ser uma viúva. Ele falou: meu Deus, aí tá de sacanagem comigo. Mas eu vou, né? Chegou em Sarepta. O texto diz que ele encontra a viúva, apanhando alguns gravetos para fazer um fogo. E o texto mesmo diz, nós já lemos. Ele disse: dá um pouco de água. Ela falou, foi buscar e falou: não, vai lá e traz um pedaço de pão, um pãozinho para mim. Ela falou: não tenho. Eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. O que eu tenho só é para mim fazer um pão e um bolo para mim e para meu filho, que comamos e morramos e esperamos a morte, porque não temos mais o que comer. Por quê? Porque a seca não era só para Elias.
O processo não é só para você, meu irmão. Tem alguém do seu lado direito? Olha para o seu lado direito. Tem parede meio aberta. Tem alguém do seu lado esquerdo? Olha para o lado esquerdo. Tem parede para alguns, mas para outros tem. Se você olhar para trás, vai ter alguém atrás de você. Na frente também. Por que eu estou te perguntando isso? Isso é didático, não é profético, não. Isso aqui é Deus dizendo para mim e para você. Você não está sozinho no processo. Tem alguém passando pelo processo também. 2025 não vai ser o ano da colheita só para você. Vai ser para quem está no processo e sustentar o processo. Então Elias ali percebeu que o processo da seca não era só para ele. O processo de esperar entre uma chuva e outra não era só para ele. Também para a viúva e para o filho. E talvez numa condição pior do que a dele. Porque ele era homem, tinha saúde. E tinha Deus que falava com ele. E a viúva? A viúva não tinha esposo, sexo frágil, um filho que dependia dela, e ainda assim dependia de um profeta que também estava no processo. Já parou para pensar nessa logística? Aquele que pode trazer a resposta também está em processo. Agora ficou bom. Mas é assim que Deus faz. Aí o profeta entendeu o recado e falou: ei, vai na sua casa, pega sua farinha, pega o que você tem, faça o bolo. Mas antes de comer, tira um pedaço e traga para mim. Pastor, o profeta foi egoísta? Não, ele foi profeta. Entendeu? No meio do processo, o Senhor vai te levantar para ser boca de Deus para outra pessoa que também está passando por um processo. Espera. Vai e faça. A viúva foi fazer, ele falou: espera. Se você assim fizer, aleluia, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Muitas das vezes, nesse meio ao seu processo de dificuldade, esperando o tempo da colheita, o Senhor vai te levantar como instrumento ou como caminho de bênção para uma outra pessoa. E esta pessoa vai colher antes de você. E você vai perceber que no reino de Deus, quando alguém que está ao seu lado colhe, a colheita dele também é sua colheita. Você não entendeu? Eu vou repetir para você. No mundo afora, quando alguém colhe e você não, pode surgir sentimentos de ciúme, inveja, autodestruição. Porque se fulano colheu, eu faço tanto, ele é um não sei o quê, e chegou para ele primeiro que para mim, eu estou mais tempo aqui, eu faço igual o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Mas nós não estamos no mundo, nós fazemos parte do reino de Deus. E no reino de Deus é o que o pai ensinou para os 2 filhos pródigos. Tudo que eu tenho é teu. Então, lá fora, você vê alguém colhendo, pode ter ciúmes, pode ter inveja, mas no reino de Deus, quando alguém colhe, você se alegra, porque a colheita do seu irmão também é a sua colheita. Você não entendeu? Vou repetir. Quando alguém aqui dentro da igreja, dentro do reino, tem uma baita de uma colheita e eu continuo no processo, eu vou me alegrar com os que se alegram, porque a colheita do meu irmão também é a minha colheita. O choro do meu irmão é o meu choro, mas o sorriso seu também é o meu sorriso. E isso é visão de reino. Deus está nos dizendo nesta noite, durante este ano, muitas pessoas ao seu lado vão colher e talvez o seu tempo de colher ainda não chegou. Não significa que você não vai colher, significa que Deus está te preparando. O seu tempo, o seu processo ainda está em percurso. A sua hora vai chegar, mas enquanto não chega a sua, se alegra com quem já chegou a hora da colheita. Isso é reino. Isso é visão de Deus para as nossas vidas. Gente, nós na nossa caminhada de fé já vimos tantas pessoas, mas tantas pessoas colherem. E muitas das vezes nós ainda não colhemos. Eu e a Raquel. E Deus conhece nosso coração.
e por conhecer o nosso coração e para que a palavra dele se cumpra sobre o reino dele, ele nos leva a ver e a vivenciar colheitas de outros, para ver onde está o nosso coração. Pastor, é possível pessoas dentro do reino ainda plantar e ficar gaga de tanto plantar e não colher? É. Porque se você estiver dentro do reino, mas a sua mente, o seu entendimento não for transformado para o entendimento de reino, você não vai viver esse processo com fidelidade e com verdade. É quando estamos vivendo o processo que a palavra do Senhor se cumpre para nós. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Seja forte e corajoso, eu sou contigo. Eu te chamei, eu te escolhi. É no tempo de processo que isso tudo acontece. Então Elias ali entendeu que para a viúva a colheita chegou antes, mas a dele ainda estava para chegar. Vamos ver a colheita de Elias? Capítulo 18. E agora eu encerro com vocês. Ó, no tempo. Até tirou o tempo, ó, viu? Ah, me deixou livre, agora eu vamos continuar pregando. Glória a Deus. Novo ano, nova vida. Novo projeto. Culto acabará às 8 horas, em nome de Jesus, tá? Aí se você quiser vigília, você continua aqui que a gente continua pregando para vocês. Vamos lá, capítulo 18, versículo 30 a seguir. O que acontece nesse capítulo aqui, gente? Elias agora está sobre o Monte Carmelo e junto com ele tinha alguns profetas. Você lembra essa história? Quem já leu essa história na Bíblia? Ninguém leu. Gente, eu estou falando aqui há 40 minutos para vocês, não me canso, vocês não podem me responder uma pergunta, gente. Você já leu essa história da Bíblia? Oh, que bom, vai ficar mais gostoso assim, né? Fica mais dinâmico. O que acontece aqui? Os profetas de Aserá, os profetas de Baal, estavam todos se levantando, se cortando, passando navalha no corpo, para que o Deus deles respondesse com fogo. E nenhum Deus respondeu. E Elias era o único profeta de Deus, ali no monte, mas não que estava vivo. Tinha mais 7.000 que não havia se dobrado a Jezabel e Baal. Mas ali sobre o monte, era o único, era Elias. Você vai entender o mistério que acontece nesse monte agora com a resposta de Deus. Não é só porque Elias entendeu o processo. É porque tinha mais 7.000 que haviam entendido o processo também. Não entendeu? Elias estava sozinho no monte, mas tinha mais 7.000 que não havia dobrado seus joelhos a Baal, que havia sido resguardado e protegido. Esses 7.000 também estavam em processo, gente, de seca, esperando a colheita. Isso significa que quando uma igreja se une e na unidade, em meio ao seu processo, meu irmão, eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é lindo. Quando a igreja entende que em meio ao processo de todos existe unidade, união, Deus responde com fogo em meio ao processo. Deus responde com a presença em meio ao processo. Não significa que a colheita vai ser mais rápida, mas significa que em meio ao nosso processo nós teremos a presença do fogo de Deus em nossa vida, dizendo, eu sou contigo. Olha o que aconteceu. Lê para nós, pastor, então. Chegou a vez de Elias agora orar ao seu Deus. Então Elias disse a todo o povo, e todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar, que estavam em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor, e ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse... Chega, só um pouquinho. Vamos ficar de pé para nós encerrar juntos aqui a leitura? Que isso aqui é lindo, esse texto, gente. Nós vamos acabar mesmo agora. 2 minutinhos. Glória a Deus. Continua a leitura, pastora.
Então disse, encha 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, façam isso outra vez, e eles fizeram. Disse mais, façam isso pela terceira vez, e eles fizeram pela terceira vez. Águas corriam do altar e enchiam também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizestes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor consumiu o holocausto. Aleluia. A lenha, as pedras e a terra ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, se prostrou com o rosto em terra e disse, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Você entendeu nesse texto? Que no seu clamor, Elias tinha convicção de que não estava sozinho no processo. Porque ele falou, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Se é Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, não era só ele. Era Deus do povo. E que existia um povo com ele. Existia alguém com ele. Ele não estava sozinho no processo. Mais do que isso, além de ele ter a certeza que tinha pessoas com ele no processo, o Deus dessas pessoas também estava no processo com ele, que era o Deus vivo de Israel. Isso aqui para nós é uma grande palavra de ânimo para o nosso ano de 2025, que é o ano da colheita. O Senhor está dizendo, neste ano de colher, saiba que você não está sozinho no processo. Existe Ur e Arão ao seu lado. Se você não entendeu, eu vou melhorar. Existe irmãos, irmãs, existe pessoas, homens, mulheres, adolescentes, junto com você em meio a este processo. Você não vai passar sozinho. E mais do que isso, essas pessoas só estão em meio ao processo junto com vocês, porque elas também servem ao mesmo Deus que você serve. E se nós, aqui isso é lindo, se nós estamos unidos juntos como igreja e servimos ao Deus verdadeiro e estamos juntos no mesmo processo, significa, pode ser difícil, mas vamos vencer. Pode ser árduo, mas vamos vencer. Vai chegar o dia da colheita e nós vamos colher, porque o Deus do processo está conosco. E olha o que o texto vai dizer. Isso aqui é lindo. Clamou e caiu fogo no céu. Certo? Certo. Isso foi a resposta? Acho que não. A colheita funciona como? Para que Deus? Ou por que Deus? Eu gosto de fazer essa pergunta, Lucas. Por que Deus vai me fazer colher? Porque eu plantei? Tem muito ímpio que planta e colhe também. Para pensar nisso. Eu estou desafiando você a pensar comigo. Por que Deus vai te fazer colher? Qual é a intenção da sua colheita? Para que você quer colher? Por que você quer colher? Para a colheita acabar em você mesmo? Você não precisa de Deus, amigão. Planta e colhe. Nós que fazemos parte do reino. Sim ou sim, a nossa colheita, ela pode começar aqui na terra, mas ela tem que apontar para a eternidade. O nome do Senhor tem que ser glorificado na minha colheita. Pastor, eu não posso colher um carro novo? Pode, e você vai. Pastor, eu não posso colher uma casa própria aqui na América? Pode, e em nome de Jesus, você vai. Mas o nome do Senhor tem que ser glorificado através dessa colheita. Fogo do céu desceu e todos disseram, só o Senhor é Deus. Amém. Com a sua colheita, qual é a mensagem que você vai anunciar? Eu sou bom? Eu plantei? Eu fui forte? Eu fui inteligente? Nossa, eu descobri a roda agora. Sou inteligente demais. Ninguém é mais inteligente do que eu.
qual é a mensagem que você vai passar através dessa colheita? Ainda bem que eu comprei essa casa antes da pandemia ou depois da pandemia, quando tudo estava baixo. Agora, se eu não tivesse inteligente, não teria comprado. Ainda bem que eu resolvi vender esse carro antes que ele viesse dar problema. Só porque eu fui inteligente, me deu lucro. Ainda bem que eu comprei tal coisa, isso aqui prosperou, porque eu fui inteligente. É esse o recado? Qual é o recado que você quer passar com a sua colheita, meu amigo? Pensa nisso, não responde a mim. Responde para o seu coração nessa oração. Porque este ano de 2025, de certeza, será o ano da colheita. Agora, onde está o seu coração? Pensa nisso. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós temos a convicção de que o Senhor nos levará em meio aos processos desta vida. O Senhor nos levará para um tempo de colhermos, ó Pai. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso e queremos agora, em oração, juntos, como igreja, nesta noite. Nosso primeiro culto de domingo, aqui nesta casa. Nós entendemos a palavra que venha nos confrontar. E nós queremos deixar no seu altar nesta noite nossa plantação, o nosso processo, mesmo que entendemos que vai ser difícil, mais trabalhoso, mas nós entendemos que o Senhor é generoso e abundante naquilo que o Senhor faz para nós. Então nós entregamos ao Senhor todo esse processo que vamos passar, ou que já estamos passando. E nós queremos consagrar ao Senhor todo o nosso plantio e também a nossa colheita. Dê força, dê fé para mim e para os meus amados irmãos, de consagrarmos ao Senhor tudo o que colhermos. Porque se assim fizermos, nós estaremos dizendo que toda a nossa colheita, que não vai ser pouca, vai ser muita, que toda a nossa colheita, que será abundante, que toda a nossa colheita provém do Senhor. E o nome do Senhor será glorificado na nossa colheita, Pai. Nós queremos declarar isso nesta noite, porque nós temos a certeza que o mesmo Deus que nos deu capacidade e força para plantar, será o mesmo Deus que nos sustentará em meio ao nosso processo. E esse mesmo Deus nos fará colher abundantemente, porque o Senhor deixou isso na sua palavra para as nossas vidas. Nós obedeceremos a sua voz, obedeceremos a sua palavra, e as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós e nos alcançarão. Em nome de Jesus, nós declaramos um ano da colheita sobre a vida desta igreja. Nós declaramos um tempo, ó Pai, de processo, um tempo difícil, mas um tempo de que as mãos do Senhor estará sobre nós. E enquanto estivermos em meio ao nosso processo, não nos faltará a sua presença. E este ano colheremos abundantemente tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Se você acredita nisso, diga amém, diga aleluia, e aplaude ao Senhor Jesus essa noite, porque 2025 é o ano da colheita. Glórias a Deus. Antes de assentar.